Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. Hoje, como nós combinamos na última aula, que nós estudamos a teoria de George Simmel em relação à questão cultural, que nós vimos trabalhando há um tempo, nós hoje vamos estudar Norbert Elias, que ele também teve uma influência muito grande nos estudos sobre a questão da cultura. Ele vai dizer que a cultura é um dos instintos dos seres humanos. Para isso, ele formulou uma teoria que é chamada de processo socializador. Dentro dessa teoria do processo socializador, a gente vai ter uma questão muito importante, seria um sonho de civilização. Para deixar essa teoria um pouco mais exemplificada, a gente vai começar a nossa aula com um exemplo do filme Tempos Modernos, em que o personagem de Charlie Chaplin, em um determinado momento, ele é preso e depois ele é solto. Só que por conta das modificações, transformações que a nossa sociedade ela vinha passando, ele faz de tudo para ser preso novamente e ficar dentro e ter o mínimo de qualidade de vida dentro da prisão, que seria relacionado às questões da alimentação. Então, quando ele foi solto, ele viu uma menina praticando um ato ilícito, foi lá e quis assumir o roubo que aquela menina ela praticou por ela. Só que após a polícia chegar, as pessoas denunciaram que não tinha sido ele, e tinha sido a menina. Os dois, depois de algumas situações, ele consegue ser preso, ele realiza a vontade dele de ser preso, e os dois são postos dentro do camburão e estão indo para o presídio. Só que no rompante de desespero da menina que tinha sido presa pelo roubo, ela tenta fugir e ele vai junto com ela. Até que eles ficam em frente a uma casa e em frente a essa casa eles veem uma situação que chamou a atenção deles. Uma mulher que vai se despedir do marido quando ele está saindo para trabalhar. Eles se abraçam, se beijam e ele sai para trabalhar. É nessa realidade que Carlitos ele vai perguntar para a menina se ela imagina ambos vivendo uma situação semelhante àquela, daquele jeito. E os dois eles vão ser levados a sonhar que estão vivendo naquela situação, naquela vida. É a partir daí que a gente vai ter a noção do que seria a civilização, do que seria um agente socializador. É nesse contexto que a gente vai começar a estudar a figura de Norbert Elias, certo? Por quê? Essa noção que a gente tem de um casal morando em uma casa, a mulher sai para se despedir do marido quando ele vai trabalhar, é uma influência cultural daquela constituição de família, do que é casamento. E é em cima desses aspectos que Norbert Elias ele vai se debruçar, certo? A obra de Elias, ela vai passar a ter mais atenção a partir da década de 70. Ele vai receber um reconhecimento tardio de suas teorias, mas hoje, atualmente, ele é considerado um dos principais autores do século XX. Tá certo? Ele é um sociólogo que nasceu em Breslau, na Alemanha, em 22 de julho de 1897. Para ele, a vida em sociedade ela vai ser composta de padrões gerados nas interações entre indivíduos a partir de um intenso diálogo com a história e com a cultura que aquela pessoa ela faz parte. A gente até estudou isso ano passado. O meio que a gente frequenta, que a gente convive, vai influenciar sobre as nossas características, sobre as nossas personalidades, certo? Elias ele vai falar dos diferentes padrões de relações sociais nos seus devidos contextos históricos e culturais, certo? Ele escreveu sobre temas importantes e também variados. Ele deu importância a uma questão que os cientistas sociais muitas vezes eles vão deixar de lado. Eles vão deixar numa visão mais periférica. Ele vai se interessar pelas emoções de cada indivíduo. Ele vai se interessar
como o indivíduo ele se comporta em relação ao amor, em relação ao ódio, em relação à tristeza, em relação à solidão. Ele vai se interessar por uma área que a gente vê hoje, que a gente trabalha hoje, relacionada à psicologia, tá certo? Aí eu pergunto a vocês o seguinte: por que as emoções elas vão interessar aos cientistas sociais? Por que as emoções elas interessam à sociologia enquanto ciência? Qual o sentido para isso? A sociologia ou as ciências sociais, ela vem desvendando essa questão e vem demonstrando que a cultura ela vai agir sobre a natureza biológica dos indivíduos. Isso vai significar o seguinte, que nós somos seres culturais ou que a cultura é a nossa segunda natureza. A primeira natureza humana é a biológica, certo? Só que a cultura ela vai implicar em ações de controle, as nossas de controle ou de liberdade das nossas capacidades biológicas, beleza? De uma forma geral, quando ele vai dizer o seguinte, quando a gente passa a controlar nossos instintos biológicos, isso está dizendo que a cultura está agindo sobre nós, certo? Sobre a nossa vontade de alimentação, por exemplo. Quando a gente está com muita fome, a gente chega em casa e devora tudo. Mas a gente não devora tudo que vê no meio da rua. Por quê? A cultura ela não vai permitir isso. Beleza? Um exemplo que a gente pode citar também é o seguinte: a nossa capacidade de percorrer distâncias em altas velocidades, ela vai ser bem limitada. Nossa questão biológica, ela não vai ser adaptada a essa velocidade altíssima. Aí, para superar essa barreira, a cultura criou aquela questão das tecnologias e de equipamentos, como carro, como ônibus, para alcançar as velocidades que até então a gente não podia. Vocês podem até ver constantemente alguns velocistas, eles tentam competir em velocidade com a questão dos guepardos. Só que é muito difícil vencer. Nós temos, apesar de ser muito desenvolvido o nosso corpo, nós temos algumas limitações. Elias diz, o Norbert Elias vai dizer, que a cultura é um agente modelador das nossas emoções. Os animais são programados por seus instintos, reagindo imediatamente a ataques e ameaças. Os seres humanos, segundo ele, são capazes de domar esses instintos. Nós controlamos esses instintos por uma questão cultural. Um exemplo que eu citei agora há pouco, eu até vou repetir que se encaixa, quando a gente está com muita fome, a gente é treinado para esperar a hora da refeição, certo? A gente não vai sair devorando tudo que aparece no nosso caminho quando a gente está com fome. A gente é treinado, a gente é educado, a gente é aculturado para esperar aquela hora específica, beleza? A cultura ela vai nos possibilitar ir além da natureza. Ela é capaz de nos modelar para controlar nossos instintos. A gente pode citar o sentimento de empatia, um tipo de sentimento que foi construído a partir das transformações culturais e sociais. Quando eu falo em empatia, eu estou dizendo de eu me colocar no lugar do outro. Será que eu iria gostar que fizessem comigo o que eu estou fazendo com o outro? É nesse tipo de situação que a gente fala da empatia. Ele só vai dizer que esse sentimento só foi construído a partir do desenvolvimento que a nossa sociedade ela passou a ter, certo? Elias ele vai compreender também a sociedade como resultado de muitos processos. Aquela questão dos processos sociais, do processo socializador, como eu falei, de muitos processos, de movimentos de corpo, também de alma e de diversas manifestações, que são percebidas nos diversos tipos de ações que a gente toma na sociedade, nos mínimos detalhes, segundo ele. Onde menos a gente espera que a sociedade esteja, ela vai ser revelada nos mínimos detalhes. Quando ele fala que a sociedade, onde a gente menos espera que a sociedade esteja, ele está falando da questão da cultura, certo? Onde traços de uma determinada sociedade esteja, ela vai estar lá, mesmo que seja nos mínimos detalhes. Norbert Elias, no seu desenvolvimento dessa teoria, ele vai desenvolver uma releitura da obra chamada Da Civilidade em Crianças, de Erasmo de Roterdã, onde ele vai perceber um duplo interesse sociológico nessa obra.
Ele vai dizer o seguinte: o presente indesejado e o futuro desejado sobre a sociedade tradicional e a nova sociedade a ser construída sobre novas bases de relacionamento. Erasmo ele vai atribuir valores negativos ao comportamento próprio de uma sociedade que não mais é desejada e ao mesmo tempo aponta para um outro tipo de sociedade, considerada mais desenvolvida, como maneira própria de pensar e de se apresentar diante das outras, de se auto-olhar. Ele vai dizer o seguinte: nos países onde era presente essa nova sociedade, desenvolveu-se uma ideia de civilização que obrigou homens e mulheres a mudar a conduta no dia a dia, que é a origem de um dos conceitos mais importantes da antropologia, o etnocentrismo, onde a gente vai julgar tudo aquilo, onde a gente julga tudo a partir dos conceitos que a gente tem. Então, o que é que ele quer dizer com essa releitura da obra? Que a gente passa a reconhecer em nossos comportamentos a ideia de ser civilizado ou não. E a partir do momento que a gente consegue domar os nossos instintos biológicos, a partir do momento que a gente consegue se educar nas relações biológicas, a gente vai ter a ideia de que eu sou civilizado e vocês não. A partir desse tipo de ideia, vai surgir o conceito de etnocentrismo, ou seja, que determinada sociedade é mais desenvolvida que outras. Eu vou julgar os outros pelo que eu acho como correto ou não. Eu não vou considerar a realidade daquele indivíduo que está inserido numa sociedade, num contexto histórico totalmente diferente do meu. Esse tipo de pensamento, esse tipo de teoria que Norbert Elias ele vai elaborar, é muito perigoso, porque ele vai dar gás para que acontecimentos como a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, o nazismo, eles venham a acontecer na nossa sociedade. Aquela ideia de eu sou mais que o outro, eu sou mais civilizado que o outro, eu sou mais preparado que o outro, pode existir e vai ter base dentro desse processo, dentro dessa ideia de agente ou processo socializador. Tá certo? A gente fala mais sobre essas questões já já no Google Meet. Tá certo, gente? Tchau, tchau e até daqui a pouco.